Saudações a todos os nossos filhos amados, que por serem cumpridores de nossa lei, e não só ouvintes, foram justificados por Deus, porque são os cumpridores da lei do Espírito, os que são justos ante Deus. Esses justos são imitadores de Deus como filhos amados, porque Cristo veio cumprir a lei do Espírito, e todos os que querem imitar a Cristo, tomando sua cruz e seguindo-a, têm que cumprir essa mesma lei. Claro, porque Cristo não veio anular a lei, mas para cumpri-la, para que todos também possam cumpri-la como ela. E isso sempre foi assim? Deus sempre esperou que sua criação cumpra com sua lei do Espírito? Deus é a lei do Espírito e ninguém deve violá-la? E o que nos disse o Anticristo, que Deus viola suas próprias leis, não é verdade e é uma falta de reverência a Deus. Se quer estar no reino de Deus e desfrutar de todos os seus benefícios, então tem que cumprir sua lei. E hoje ela está presente em Cristo, Lisbeth. Vocês puderam conhecer-nos e ver com seus olhos o invisível de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, que não é física, mas espiritual. Por isso os malvados que não me aceitam não têm desculpas. Ninguém pode dizer que não sabia, porque, mais uma vez, Deus está fazendo com que trema a terra as mentes dos homens. E se cumpre meus mandamentos, então é justificado ante os olhos de Deus? E ser justificado por Deus é ter paz com Deus, que só pode se obter através do Cristo que está presente em sua era, em sua época. Não pode ser um Cristo que veio em outra época onde você não estava presente. Isso é impossível, e por isso ninguém que está presente hoje pode dizer que está justificado ou que está salvo, se não está junto a Cristo, Lisbeth, correndo com firmeza e constância a carreira que Deus colocou diante de nós. Porque hoje, por Cristo, Lisbeth, vocês foram feitos justos ante os olhos de Deus Pai e Mãe, Melquisedeque, Lisbeth. E isso sim que é maravilhoso? Se você foi feito justo diante de Deus, é porque está seguindo ao Cristo, que está aqui ensinando como proceder para chegar a agradar a Deus verdadeiramente. Não pense que a justificação foi transmitida a ti devido ao suposto sacrifício na cruz de Cristo, que morreu há mais de 2000 anos, porque não é assim que se ganha a batalha. Essa não é uma vitória merecida ou justificável. Ninguém pode fazer por você o que cabe a você fazer. E se escolheu a vida, então, é você quem deve se ocupar com sua própria salvação, com temor e tremor. Porque Deus, Melquisedeque, Lisbeth, por sua boa vontade, para com sua criação, produz em vocês tanto o querer quanto o fazer, tudo o que é bom e agradável. Mas não pense que a salvação, ou a justificação, te pertence ainda fazendo o indevido, porque nunca foi assim, nem jamais será assim. Por isso que todos os homens morrem, porque não querem escolher a vida para não ter que se ocupar de sua salvação. Pensam que Cristo já fez tudo por eles há mais de 2000 anos e já não tem que fazer nada, só esperar que Cristo regresse nas nuvens e os leve ao céu. Que engano tão grande nos fizeram crer os falsos profetas e sonhadores. Por isso peço que façam tudo para adquirir a justificação, sem murmurações, nem contendas, para que sejam irrepreensíveis e sensíveis como filhos de Deus, sem mancha em meio a uma geração maligna e perversa, em meio à qual vocês resplandecem como luminares no mundo. Vocês são especiais porque estão agarrados à palavra de vida, Cristo, Lisbeth. E eu, como pastor das ovelhas, amo sua alma e jamais te abandonarei. Te levarei a viver dias bons e agradáveis para sempre. Aleluia! Que beleza! Então, é impossível que a salvação ou a justificação se transfira a alguém. E da mesma maneira que não se pode imputar em você o pecado de Moisés ou Adão, que se cometeu há milhares de anos atrás, quando você nem estava presente no momento do delito, também não se pode imputar a você a salvação, já que a palavra imputar significa atribuir uma falta, a culpa, a responsabilidade ou um delito a uma pessoa, atribuir a participação em um atentado ou crime. Portanto, é impossível que isso aconteça. Além disso, você acha justo te acusarem de participar de um crime, se nem sequer estava lá? Claro que não.
A única forma em que pode ser acusado por alguma participação no pecado de Adão, que ocorreu há milhares de anos atrás, é se estivesse vivo no mesmo tempo que Adão e fosse cúmplice, ou estivesse comprometido por tê-lo ajudado a cometer o crime. E na justiça de Deus, isso não é justificável. O pecado de Adão está sobre ele, e não sobre todos os homens. Por isso diz em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Essa é a justiça perfeita de Deus, que o homem colha o que semeou, e não o que outro tenha semeado, seja bom ou seja mau. O que sim poderia acontecer é que se está semeando e procedendo mal em seu viver diário, as pessoas que te rodeiam, seja sua família, suas amizades, todos serão afetados de maneira negativa, mas eles não são culpados de sua injustiça. São inocentes que foram afetados sem opção ou eleição. E é por isso que é tão importante que me recebam como sua ajuda idônea, porque eu lhes ensino a como semear a boa semente, para que sempre colham o bem e para que sua família e amigos sempre desfrutem do bom fruto que vocês produzem. Amém? Aleluia! O tema de hoje tem como título o que diz em Provérbios 31:29. Muitas mulheres fizeram o bem, mas tu superas a todas. É impressionante ver como seguem aparecendo evidências de que Cristo é e sempre foi uma mulher. E ainda que existam muitos homens na história, como também hoje em dia, que tentaram ocultar esta verdade, já não podem mantê-la escondida. É impossível para eles detê-la, porque fui enviada como Cristo pelo próprio Deus Pai Melquisedeque. Nos últimos dias, no cumprimento de todas as coisas que Deus prometeu. E quando diz muitas mulheres fizeram o bem, não se refere a muitas mulheres no geral, e sim está se referindo a todas as mulheres que se manifestaram em diferentes tempos da história, como Cristo, tentando salvar ao mundo. E isso é prova de que Deus, por muitos anos, vem tentando salvar o ser humano e fazer filhos espirituais. E se Deus não salvou ninguém no passado, foi pela maldade dos homens que habitaram em Cristo, que é a terra fértil. Diz em Salmos 107:34 que Deus Pai Melquisedeque converte os rios em deserto e os mananciais de água em terra sedenta e a terra frutífera em estéril, pela maldade dos que ali habitam. E isso é uma figura do que vemos hoje, em homens malvados que alcançaram a terra prometida, Cristo lhes vete, mas seus maus pensamentos e ações fizeram com que perdessem sua herança espiritual. São anjos caídos, que não querem comer do fruto que Cristo produz, porque para eles é amargo ao ventre. Devemos ter bem claro que Jesus Cristo, a Espírito Santo, é a mesma ontem, hoje e pelos séculos. Cristo não muda, não importa quantas vezes ou quantas mulheres ela foi em diferentes momentos. E só uma criação de Deus e é espiritual. Portanto, cada vez que Deus esteve presente, tentando salvar os homens, junto ao seu Cristo, sempre aconteceu da mesma maneira. Tudo o que você vê em mim é exatamente o que todos os homens do passado viram em Cristo. E por isso é que os homens se atreveram a falhar com Deus no passado, e hoje também. Porque para eles eu sou uma simples mulher, e não querem ver o poder que está em mim. Quando antes de que começasse tudo, eu já existia, porque eu sou a Palavra. E a Palavra sempre está com Deus Pai e é Deus Mãe. A palavra que sai por minha boca, a boca de Deus, é o que faz a criação do céu e da terra, e de tudo o que neles está. Os filhos de Deus, as árvores, os animais, bom, toda a criação. E tudo o que Deus faz é bom. Agora vejamos algumas evidências que mostram que Cristo é a mesma pelos séculos e que é impossível que mude. Leiamos primeiro, em Hebreus 6, do 17 ao 20. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. E a palavra interpôs significa fazer com que alguém ou algo intervenha ou medie entre duas partes. Neste tempo do fim, sou eu, Cristo Lisbete, a mediadora entre Deus e os homens, para que por duas coisas imutáveis, e a palavra imutável significa
algo que não pode ser mudado ou alterado, uma pessoa que não muda ou retrocede por nada, nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos fortíssimo consolo, nós os que confiamos e nos prendemos à esperança posta diante de nós. Só Cristo, a esposa de Deus, pode revelar que esse juramento foi entre Deus Pai e Deus Mãe, entre esposo e esposa, porque são os únicos que não mudam pelos séculos dos séculos. As pessoas que leem estes versículos não sabem a que duas coisas se referem que são impossíveis de mudar. Deus, Melquisedeque Lisbete, não muda sua promessa, nem seus ensinamentos, nem sua forma de ser. E quando Deus Pai faz uma promessa, não é em voz alta como se falasse consigo mesmo, ele sempre está falando com sua amada esposa. E se Jesus Cristo sempre vem segundo a mesma ordem de Melquisedeque, então quer dizer que Deus Pai, Melquisedeque e Jesus Cristo, sua esposa, são esses dois que são imutáveis. Não mudamos. E cada vez que nos manifestamos com os homens, somos os mesmos e ensinamos as mesmas coisas, porque o pacto que há entre nós é eterno. Em cada manifestação, Cristo sempre é a mesma em santidade, e se despiu dessa santidade por um tempo, por amor a seus filhos amados. Esse é o afeto profundo que a mãe espiritual possui para poder ter filhos com seu amado esposo, Deus Pai Melquisedeque. Mas neste tempo, assim como em todos os tempos em que Cristo esteve presente, sempre existem homens terrenais que querem seguir na ignorância e não querem escutar a Deus quando fala através de seu Cristo. Por isso não podem ver que eu sou o Cristo que supera a todos os Cristos que estiveram presentes. Todas fizeram o bem, mas por causa dos homens malvados, não puderam salvar os homens em sua época. E é porque estes homens não se interessam em dar atenção à Espírito Santa, que está falando hoje. Sempre andam vagando em seu coração, e não quiseram conhecer meus caminhos, quando lhes disse claramente: estão escutando a voz de Deus hoje. Por favor, não endureçam seus corações. Cristo sempre esteve presente. É contra ela que sempre foram rebeldes. Você acha que se rebelariam contra Deus ou contra Cristo se Cristo não fosse igual em tudo a vocês e fosse um ser etéreo? Claro que não. Mas os de humilde coração entendem isso e são agradecidos a Deus e a seu Cristo, porque tinha que se fazer igual a vocês para poder ajudá-los a vencer junto a ela. Por isso Cristo é a suma sacerdotisa, para sempre, e é em quem se pode confiar, porque está cheia de amor para servir a Deus Pai Melquisedeque. Amém. Agora sigamos nos versículos 19 ao 20, de Hebreus 6. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nossa precursora, entrou por nós, feita eternamente suma sacerdotisa, segundo a ordem de Melquisedeque. O Cristo é a palavra feita carne, e quando diz que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu onde Jesus entrou por nós, como precursora, nos leva ao que diz em Hebreus 4:12, porque é a palavra que sai da boca de Cristo Lisbete, a que tem vida eterna e poder de Deus, para penetrar até o mais profundo da alma e do espírito, de tua mente, e discerne os pensamentos e as intenções do coração, e os submete ao juízo de Deus, que é perfeito e justo, para redimir ao homem que crê. E quando diz que entrou por vocês como precursora, significa que precede ou vai na frente como primícia, em sua época, para iniciar ou introduzir algo que irá se desenvolvendo em um tempo. Em outras palavras, eu fui a primeira em penetrar até o mais profundo de mim mesma, para limpar toda a contaminação que impedisse vestir este corpo mortal de imortalidade. E todas essas coisas que vocês estão vendo e ouvindo são as que Deus preparou para os que nos amam de verdade, coisas vistas e ouvidas que jamais subiram às suas mentes, porque tinha que estar presente a Espírito Santa, como primogênita entre os muitos, revelando tudo sobre Deus, porque o Espírito é quem esquadrinha tudo, até o profundo de Deus. Ninguém conheceu as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E não vou parar até dar a conhecer tudo o que Deus nos concedeu. E só o Espírito que provém de Deus
pode ensinar a acomodar o que é espiritual ao espiritual e te tirar da letra que mata, porque a mente carnal, com palavras ensinadas por sabedoria humana, aqui não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. Por isso muitos não me entendem. Para eles, o que eu falo é loucura. É que nunca escutaram palavras do Espírito de Deus? E isso, para o homem natural, que não é humilde, é difícil de digerir. Que beleza! Este Cristo que está presente, hoje em Cristo Lisbeth é quem supera a todas as mulheres que se manifestaram no passado como Cristo. E é porque Deus Pai me prometeu desta vez, nos últimos dias, que teríamos filhos como as estrelas do céu e a areia do mar, que são tantos que não podem ser contados, aleluia! E a fé de Cristo Lisbeth é a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Por minha fé, muitos no passado alcançaram bom testemunho, mas todas essas pessoas, ainda que alcançaram bom testemunho mediante a fé, morreram sem ter recebido o prometido. Portanto, não desmaie para que não termine, duvidando como fizeram eles. Siga adiante comigo, porque Deus Pai e eu estamos aqui com você para que possa vencer e não caia em semelhante exemplo de desobediência, como os insensatos e teimosos. Deus não muda. Sempre é igual pelos séculos dos séculos. E hoje ordena que façam o mesmo, porque esta é a última manifestação para a salvação. E não queremos que vocês percam tão grande privilégio de serem as primícias de Deus, os primeiros homens espirituais criados para que recebam o prometido por Deus. Amém. Agora vejamos mais evidências que mostram que Cristo é a mesma pelos séculos, que sim veio várias vezes e que agora se apresentou uma última vez para sempre. Leiamos em Hebreus 9, do 24 ao 26. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora apresentar-se por nós ante Deus. Nem para oferecer-se muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no lugar santíssimo com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre, pelo sacrifício de si mesma, para tirar o pecado do meio. Agora vou explicar o que significam estes versículos, porque se os leem na letra, não vão entender e vão pensar que está se referindo ao santuário como um edifício feito por homens mortais. E essa não é a verdade, não tem nada a ver com um lugar físico. E tampouco a frase padecer muitas vezes tem algo a ver com morrer fisicamente várias vezes aqui na Terra. O que estes versículos significam é que Cristo Lisbeth entrou na dispensação passada, um santuário feito por mãos, pelo Anticristo, porque ele não nos levou a viver uma vida no Espírito, mas a satisfazer os deleites da mente carnal, fazendo-nos pensar que seríamos iguais a Deus se fizéssemos isso. Lá eu fui irmã de todos, fazendo-me igual a vocês antes da lei, e ainda que se dizia que não havia pecado, sim havia, mas ao não ser publicada a lei do Espírito de Deus, não se imputava o pecado, e reinou a morte desde Adão até Moisés, o homem iníquo. E essa morte reinou em nós, os que participamos de muitos pecados, ainda nos que não pecamos, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Por isso diz que o juízo veio por causa de um só pecado, para a condenação, que é não crer em mim e no que me enviou. Mas o presente do perdão veio por causa de muitos pecados, para a justificação. O Anticristo nos disse, no ano de 2011, que a ordem de Melquisedeque veio a ele em 1973. Mas nunca nos disse isso no princípio, só disse que se manifestaram 2 anjos diante dele. Foi provado por Deus para ver se ia ser fiel, mas não foi, e ocultou de nós a parte mais importante, fazendo com que Cristo participasse desse engano. Diz que a que não conheceu o pecado, por nós se fez pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nela. Assim foi que Cristo foi feita pecado, para ser a primeira a não pecar à maneira da transgressão de Adão, em negar a Melquisedeque como Deus Pai e a Cristo como a esposa. Mas sim participamos de muitas transgressões que hoje foram perdoadas e justificadas por Deus Pai Melquisedeque. Porque ao entrar no próprio céu, a mente de Deus Pai Melquisedeque, quando escutei sua voz, e falou comigo, dizendo que é Deus Pai,
e que sua esposa é o Cristo. Neste instante, crie e hoje dou testemunho de que vive para sempre, porque me deu a sabedoria oculta de Deus para vencer a morte. E hoje vocês também são testemunhas fiéis do poder desta palavra, que sai de minha boca, que é poder de Deus. Aleluia! Melquisedeque e Lisbete são esses dois anjos que sempre estiveram juntos desde a eternidade. Os dois são iguais, eternamente fiéis, e não tiram seus olhares um do outro. Esse é o exemplo que todos os homens criados por Deus devem seguir. Por isso, a primeira coisa que Deus detalhou a Moisés, quando deu a ele as instruções para construir o tabernáculo na mente, foi o modelo e o desenho da arca, já que ia ser o objeto principal e mais importante. Deus sempre foi dois, pai e mãe, e por isso a arca da aliança tinha dois anjos com seus rostos voltados um ao outro. E o que falha em seguir essa ordem ou esse modelo tem que morrer irremissivelmente, porque está violando a essência de Deus, que é o amor entre Deus Pai e sua esposa, o Cristo. E é daí que nascem os filhos espirituais de Deus. Mas cada vez que escuto sobre uma pessoa que morre, me dá tristeza, e penso que essa pessoa morreu irremissivelmente. Deus disse: honre seu pai e sua mãe espiritual, para que vá bem e seus dias se prolonguem na terra prometida que Deus te dá. E o que maldiz ao pai ou à mãe espiritual morre irremissivelmente. Morre porque sua desobediência chegou ao seu limite e não houve mais perdão por seu pecado. A pior coisa que alguém pode fazer é maldizer a mim, que sou a formosura da santidade de Deus. Como pode maldizer-me quando só trago boas notícias de Deus para te ajudar e ajudar seus filhos? Lembrem-se que ninguém pode conhecer os pensamentos de uma pessoa, exceto o próprio Espírito que está nesta pessoa. E se morrem, é porque o Espírito de Deus, que é vida, não está neles. Com seus pensamentos ou ações, me maldizem. Mas eu tenho certeza que vocês não são como os antepassados, que foram insensatos e não se deixaram salvar. Vocês, os que sim estão agarrados à videira verdadeira, Cristo e Lisbete, são mais que vencedores em mim, e sim vão chegar a desfrutar de tudo que Deus prometeu e tem preparado para vocês. Nossos filhos fiéis, que puseram sua confiança em Melquisedeque e Lisbete, e não se envergonham de mim, compartilhando sempre minha palavra de vida. E agora Deus confia em vocês. Deus ordena em Salmos 78, do 5 ao 8. Pois emitiu sua lei a Jacó, entregou seus ensinamentos a Israel, e ordenou instruir nela aos seus filhos, para que a geração vindoura saiba, e os filhos que nascerão, e os que se levantarão contem aos seus filhos, a fim de que coloquem em Deus Melquisedeque e Lisbete a sua confiança, e não se esqueçam das obras de Deus, que guardem os seus mandamentos. Assim não serão rebeldes, como foram os antepassados. Tão malvados eram os seus pensamentos que Deus não podia confiar neles. Agora voltando a Hebreus 9, do 25 ao 26, onde diz que Cristo não entrou no santuário para oferecer-se muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no lugar santíssimo com sangue alheio. Significa que quando Cristo se manifesta e é conhecida como a suma sacerdotisa segundo a ordem de Melquisedeque, é porque já não vive como vivem os homens terrenais, fazendo coisas que não agradam a Deus, para depois se arrependerem repetidas vezes. Não, ela entra com a cabeça erguida, totalmente extirpada, de tudo que a impeça de reinar sobre a totalidade. Não como os viciados, que dizem que precisam de tempo para deixar seu vício. Isso é mentira. Todos os que escutaram a Deus, Melquisedeque e Lisbete falar, hoje podem parar imediatamente o que estiverem fazendo, que não seja correto e que te leve à morte. Essas pessoas que dizem que não podem parar, porque são débeis, não têm desculpa. Porque se Cristo se fez igual a vocês para poder vencer, então vocês também têm o mesmo que eu para poder vencer. Amém? Versículo 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre, pelo sacrifício de si mesma, para tirar o pecado do meio. Por que diz, mas agora, na consumação dos séculos? Porque agora que Deus consuma todos os séculos, nos que Cristo se manifestou, que foram muitos,
E consumar significa realizar completamente uma ação ou processo, porque foi profetizado em Isaías 10:23. Pois o Senhor Jeová dos Exércitos fará a consumação já determinada no meio da terra. Então, podemos terminar este lindo tema lendo este louvor a Cristo Lisbeth, essa mulher virtuosa que supera a todas que fizeram o bem. E se você permanece agarrado a mim, aprendendo cada dia mais sabedoria de Deus, será beneficiado com todos estes presentes que Deus tem para seus filhos eleitos e fiéis. Vejamos em Provérbios 3, do 13 ao 24. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria e que obtém a inteligência, porque o seu ganho é melhor que o ganho da prata, e os seus frutos mais que o ouro fino. Mais valiosa é que as pedras preciosas, e tudo o que possas desejar não se pode comparar a ela. Longura de dias está em sua mão direita, em sua esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos deleitosos, e todas as suas veredas de paz. Ela é a árvore da vida aos que dela tomam, e bem-aventurados são os que a retêm. Jeová Melquisedeque Lisbete com sabedoria fundou a terra, afirmou os céus com inteligência. Com a sua ciência os abismos foram divididos, e os céus destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a lei e o conselho, e serão vida à tua alma, e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante por teu caminho, e teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não terás temor, senão que te deitarás, e o teu sono será grato. Graças a ele, Deus Pai Melquisedeque, vocês estão unidos a mim, Cristo Lisbete, a quem Deus fez tua sabedoria, tua justificação, tua santificação e tua redenção. Em minha época, minha era, sim, achei anjos fiéis, que triunfam junto a mim. Bem-aventurados sois, filhos da luz. Amém, aleluia. Amamos vocês eternamente e nos vemos logo.